todos, vamos dar início a mais uma videoaula sobre os parâmetros químicos de qualidade das águas e hoje vamos falar sobre o fósforo, lembrando que são referentes a águas superficiais e efluentes e não a água de abastecimento. Principais fontes de fósforo nas águas. Olha só, o fósforo ele é largamente encontrado em rochas e solo. Rochas como a apatita, que é rica em fósforo, e daí se faz a extração mineral, ou então ela sofre intemperismo, e esse fósforo vai sendo liberado ao longo do tempo. O intemperismo é a ação do sol, da chuva, do vento, né, ao longo de anos. O esgoto sanitário também ele é rico em fósforo, devido principalmente ao detergente que usamos em casa, que é uma fonte rica em fósforo, nós vamos ver lá na frente dessa aula, e também ao nosso material fecal, as nossas fezes, visto que a gente se alimenta de muitos elementos, verduras, frutas, legumes e carnes, que são ricas em fósforo também. Efluentes industriais de forma diversas, olha só, fertilizantes, indústria química em geral, conservas de alimentos, alimentos que a gente mantém conservado em casa, abatedouros frigoríficos, então a carne, o sebo da carne, a gordura é muito rica em fósforo, material de limpeza, laticínios, rejeitos de animais, refrigerante, pega a latinha de refrigerante que você bebe, que lá nos seus ingredientes, né, de conserva você vai ver o fósforo, alguma coisa relativa ao fósforo. Águas de drenagem subterrânea e escoamento superficial, vindas da chuva, né? Tanto em áreas urbanas, devido aos resíduos sólidos, aos rejeitos que estão nas ruas, quanto também de áreas rurais, devido à adubação de nitrogênio, fósforo e potássio. Se tem o fósforo, vai vir então esse fósforo, vai cair ali no escoamento superficial. Bom, em que formas o fósforo se apresenta nas águas naturais e efluentes? Olha só, na forma de fosfatos orgânicos, são a forma em que o fósforo compõe moléculas orgânicas, como a de um detergente, a de alimentos, né? Ortofosfatos já são representados pelos radicais que se combinam com cátions, formando sais inorgânicos na água. E uma forma menos comum, menos importante, seria os polifosfatos. Pois esses sofrem hidrólise e ele se converte rapidamente em ortofosfato nas águas naturais. Então ele é muito instável. Rapidamente ele se transforma em ortofosfato. Não é feito tanta análise desse elemento. O ciclo do fósforo não é o nosso objetivo, mas eu vou passar aqui rapidamente para vocês. Olha só. Primeiro que o fósforo não existe na forma gasosa como o nitrogênio. Então de onde vem esse fósforo? Esse fósforo vem das rochas. Tá? Tanto rochas quanto solo. Então essas rochas sofrem o processo erosivo ou intemperismo e o fósforo volta ao solo e é utilizado pelas plantas. Tá? Os animais se alimentam dessas plantas, as indústrias pegam esse fósforo também do solo, usam nos seus processos produtivos e esse fósforo pode voltar, por exemplo, aqui nesse caso, para o solo. Vai ocorrer a decomposição da matéria orgânica que é capaz de devolver o fósforo ao solo ou à água. A gente vai seguir esse ciclo aqui do fósforo no solo. A planta vai reabsorver esse fósforo que um dia esse animal comeu e aí fecha esse pequeno ciclo aqui, um ciclo dentro do outro. O fósforo que está no solo, ele pode também seguir por escoamento superficial ou drenagem, como já vimos, para as águas de rios, lagos e mares. Quando chega aqui nas águas, esse fósforo pode servir de alimento para os animais, para as algas, e também ele pode se depositar no fundo. Ele vai formar uma capa de fósforo no fundo, correto? Bom, aqui tem alguns pássaros também que eles migram, né? Então eles vêm que eles se alimentam desses peixes e desses pequenos animais que vivem na água. Esses pássaros sobrevoam e vai defecar nas rochas ou no solo. Então é um pequeno ciclo também, bem significante, mas é um ciclo. E olha só, esse fósforo que se deposita aqui nas rochas, nos fundos dos mares, ele volta em algum momento também para cá, correto? Só que esse retorno, como eu disse, ele é muito lento, ele é muito insignificante, ele dura
Não que ele seja insignificante, é que ele dura milhares e milhões de anos para formar essas rochas e esse fósforo no solo. Então, esse ciclo aqui, ele é um ciclo longo, é um ciclo demorado. Por isso que muitos autores, muitos pesquisadores dizem que o fósforo não é um ciclo, ele é uma reta horizontal, de tanto que é demorado para fechar o grande ciclo. Bom, eu deixei aqui um texto para vocês, que é o que eu acabei de explicar aqui sobre esse ciclo longo. Depois vocês dão uma lida. Importância de se estudar o fósforo no controle das águas. Olha, são macronutrientes muito importantes em processos biológicos. Exemplo da ATP, para quem já estudou em biologia. É um parâmetro imprescindível em programas de caracterização de efluentes industriais que se pretende tratar para processos biológicos. Olha só. Ele, em processos aeróbios para remoção em estações de tratamento de esgotos, exige-se uma relação de DBO barra nitrogênio barra fósforo mínima de 100 partes de DBO, que seria a matéria orgânica, para 5 partes de nitrogênio, para 1 parte de fósforo. Ok? Vocês dão uma olhadinha aqui depois para o processo anaeróbio. Olha só o que acontece. Professor, e se o efluente tiver pouco fósforo, o que faz? Caso o efluente tenha pouco fósforo para o tratamento na estação de tratamento de efluentes, para o seu adequado tratamento deve-se adicionar o fertilizante monoamônio fosfato, que é o MAP. É comprado nas lojas de produtos agrícolas. No caso do esgoto doméstico, ele já é rico em fósforo, a gente vai ver daqui a pouquinho num quadro, não precisa adicionar. Continuação da importância. O fósforo ele é largamente utilizado em áreas agrícolas e ele é o mais limitante quanto à produtividade. Se eu deixar de aplicar um pouquinho de fósforo, a produtividade cai muito, diferente do nitrogênio e do potássio. Estima-se que 15 a 25% do fósforo que é aplicado no solo não seja absorvido pelas plantas. Então ele vai sofrer ali algumas reações químicas, alguns processos químicos, ele vai se transformar, ele vai ter perdas por infiltração, por escoamento, e isso não é bom, pode atingir outros locais. Então medidas de controle devem ser tomadas, como práticas de conservação do solo, correta adubação e uso de plantas extratoras, para retirar o excesso de fósforo que tem no solo. Eu devo fazer aqui um parênteses que é o seguinte: o solo brasileiro, naturalmente, ele é muito pobre em fósforo. Então, o fósforo que tem no solo de cultivo agrícola, ele vem dos adubos minerais, que foi lá em alguma rocha, ou foi então em alguma outra fonte de minério à base de fósforo, retirou esse fósforo e colocou ali no solo, antropicamente falando. Correto? Comparado ao nitrato, a mobilidade do fósforo no solo é muito pequena e por isso as perdas por percolação em solos agricultáveis são consideradas insignificantes. Prestem atenção, não é porque essa perda é considerada insignificante que o solo não deve ser o elemento do estudo. A gente vai ver aqui melhor. Porque esse fósforo, quando chega nas águas naturais, ele pode conduzir a eutrofização. O nitrogênio, nós já vimos em outra aula, ele já está nos rios, ele já está nos lagos, ele é abundante. Então, quem tem que ser controlado é o fósforo, ainda que as perdas sejam bem insignificantes. Mas quando ela ocorre, ele é o elemento, ele é o chamado elemento que irá definir ou não se irá ocorrer eutrofização. Visto que o nitrogênio, como eu disse, ele já é abundante e difícil de ser controlado. Essa imagem aqui parece um ônibus andando numa rodovia com flores, mas não é não. É um barco andando em um rio eutrofizado, largamente eutrofizado. Nós vamos assistir aqui um vídeo sobre eutrofização. Preste atenção, por favor. Para todos os amigos que assistem o STV Primeira Edição, estou aqui na Lagoa Maringá, na Serra. Para quem não sabe, é perto do posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui pertinho de Manguinhos, né? Você vê aí imagens ao vivo do Ronaldo Rodrigues. Ó, lá no fundo você vê, gente, a gigoga, essa vegetação verde aí, como os meninos falaram no estúdio, parece uma grama, mas não é não. Ela é muito nociva para essa lagoa. Nós convidamos e ele veio. Tá aqui o Marco Bravo, que é professor, biólogo. Professor, de cara, gigoga não é sinal de coisa boa. De jeito nenhum. Esse problema é antigo. Ele está relacionado à poluição da água, não é?
A água ela está poluída por nutrientes, minerais. Esses minerais alimentam a gigoga, ela se reproduz em demasia. Ao reproduzir, ela obstrui a passagem da luz. Obstruindo a passagem da luz, ela vai impedir a fotossíntese das algas que estão embaixo. As algas morrem, entram em decomposição. As bactérias consomem o oxigênio, está vendo que é complexo, né? Só, e a gigoga vai se alimentando. As bactérias consomem oxigênio, por falta de oxigênio, os peixes, os moluscos, os crustáceos morrem. Todo esse processo que eu acabei de falar, nós chamamos de eutrofização. É a morte do ambiente devido à poluição na Lagoa Maringá. Na Lagoa Maringá. Agora, professor, como a gente disse bem, a TV Gazeta, o SCV Primeira Edição, a gente já acompanha essa história da gigoga aqui há muito tempo. Quer ver? Solta aí, diretor. Desde 2006, a TV Gazeta denuncia o problema da poluição na Lagoa Maringá, na Serra. Nos anos seguintes, nada mudou. Em 2010, a vegetação sobre a lagoa, às margens da rodovia ES-010, lembrava um campo de futebol. E as placas espalhadas pela prefeitura alertavam sobre o risco de contaminação, que continuou. Em 2011, lá estavam elas, encobrindo a lagoa novamente. E assim foi em 2013. Em 2015, nada mudou. Bom, gente, vocês viram aí que o professor também explicou, né, como é que funciona, como é que a gigoga se reproduz, mas a gente também preparou uma arte para você entender melhor. Vamos ver. As gigogas se desenvolvem em águas contaminadas e agem como uma espécie de filtro, porque se alimentam dos nutrientes contidos no esgoto, como nitrogênio e potássio. Com o aumento da poluição, elas se reproduzem de forma exagerada e criam uma espécie de tapete sobre a água, que impede a entrada de luz e prejudica a vida de outras plantas e peixes nas camadas mais profundas da água. Foi dito aí, pessoal, nitrogênio e potássio, mas é nitrogênio, fósforo e potássio, tá? E o fósforo é o elemento que irá definir se irá ocorrer ou não o processo de eutrofização, com certeza. E também cabe ressaltar também que algumas cianobactérias que crescem em ambiente eutrofizado são muito tóxicas. O fósforo faz parte do padrão de potabilidade, enquadramento de classes de rios, mas não faz parte do padrão de lançamento de efluentes. Vamos ver aqui. Olha só, isso aqui, esse quadro mostra a concentração de fósforo encontrado no esgoto e efluentes industriais. Reparem que essa concentração aqui está bem alta em relação ao que eu vou mostrar para vocês aqui de quanto o rio deve ter para ele ser classificado em rio classe 1, 2, 3 ou 4. Olha só, para o fósforo foi dividido em classes para ambiente lêntico, ambiente intermediário e ambiente lótico. Então, o fósforo total, por exemplo, em ambiente lêntico, que seria lagos e lagoas, por exemplo, é pequeno. Não pode ser maior do que 0,03. E o esgoto sanitário é de 4 a 15 miligramas por litro. Para ambiente lótico, rios que tem maior correnteza, que corre mais, pode chegar até 0,1. O que ainda é muito abaixo, por exemplo, do esgoto sanitário, que é de 4 a 15 miligramas por litro. Então, deveria-se fazer esse tratamento de 4 a 15 para chegar, por exemplo, em algo próximo desse valor que está aqui, desses valores que estão aqui. Porém, a legislação CONAMA 430, sobre lançamento de efluentes, ela diz que o órgão ambiental competente poderá definir padrões específicos para o parâmetro fósforo no caso de lançamento de efluentes em copos receptores com registro histórico de floração de cianobactérias em trechos onde ocorra a captação para abastecimento público. Não é definido por lei um valor que a empresa deve lançar, somente se tiver problemas e ainda assim se o órgão ambiental chegar lá e solicitar que se faça essa remoção do fósforo na água de lançamento da indústria. É uma pena, eu acho um erro aqui da lei CONAMA 430. Olha só, interessante a gente saber. Uma outra resolução, 359 de 2005, ela regulamenta, né, o teor de fósforo em detergentes em pó, de tão problemático que é o fósforo. Porém, os limites aqui foram bem baixos. Isso aqui é um resumo, tá, pessoal? Olha só. O limite máximo de P2O5, por cada formulação no detergente, a fórmula do detergente, passaria de 12,71% para 10,99%. E o limite máximo de
fósforo total, por formulação, passaria de 5,55 para 4,8. São alterações aqui bem pequenas, correto? Olha só, 12,7 para 10,9, muito pequeno, 5,55 para 4,8, mas dizem os especialistas que essa redução aí não é grande, mas irá ajudar a não causar os processos de eutrofização em alguns rios do Brasil. Cabe ressaltar nisso aqui, gente, a importância do fósforo para as indústrias que produzem sabão, detergente e os seus derivados. O fósforo é muito importante, tanto que a briga não deixou baixar mais do que esses valores. E esses valores deveriam ser baixados no prazo de 3 anos. Vamos ver aqui uma reportagem do estrago que o fósforo pode causar em rios. Olha só, gente, moradores de Pirapora do Bom Jesus, aqui na Grande São Paulo, estão preocupados com o volume de espuma do rio Tietê. O rio corta a cidade. Este vídeo colocado no YouTube mostra a grande quantidade de espuma que saiu do rio e invadiu a pista da ponte por onde passam os carros. De acordo com a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado, a espuma é causada por sabões e detergentes que chegam ao rio depois de serem lançados ao esgoto sem tratamento. O fenômeno em Pirapora do Bom Jesus é um dos casos mais críticos do país. Olha só, Pirapora do Bom Jesus, que é essa cidade que vocês estão vendo na imagem aí, ela está bem distante de São Paulo. Mas não é aí que a poluição ocorreu, não. A poluição já vem lá de São Paulo. Porém, aí ela só ficou visível. Seria como se colocasse um detergente na água e ninguém está vendo. Quando você chacoalha, aí a espuma aparece. Como essa cidade tem muita corredeira, né, tem muita correnteza, aí sim apareceu a espuma. Mas a poluição já existia bem antes. Só por curiosidade, não é o objetivo dessa aula, a determinação em laboratório é feita por colorimetria. E a remoção do fósforo é o seguinte: em ETS, a remoção do fósforo é um pouco mais fácil do que o nitrogênio, visto que o nitrogênio se converte em outras formas e ele é mais abundante. E a remoção do fósforo pode ser feita por processos físico-químicos, biológicos e também por aplicação no solo. Bom, pessoal, essa aí era a nossa aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.